Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nascimento, eu sou diretora da área de desenvolvimento e carreira do Grupo Companhia de Talentos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, eu estou com uma blusa verde bandeira, atrás de mim tem uma parede branca com um quadro de flores. E queria contar um pouquinho para vocês o que eu vim fazer aqui hoje. Eu trabalho na área de desenvolvimento, como eu falei. Hoje eu lidero um time de 6 pessoas. Trabalho com liderança já há alguns anos. E vim falar um pouquinho da importância do autoconhecimento para a liderança. Vou compartilhar com vocês alguns slides, alguns pensamentos, mas acho que minha ideia hoje aqui é trazer um pouco de luz e reflexão para cima desse tema. Eu acho que quando a gente trabalha com desenvolvimento e com autoconhecimento de uma maneira geral, a gente ainda encontra uma série de barreiras e resistência em algumas organizações ou em algumas pessoas. Então eu queria desmistificar um pouquinho desse tema e falar da importância, inclusive, do autoconhecimento para a gente gerar um aumento de performance e melhores resultados dentro das organizações. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides para a gente, enfim, ter como referência, mas vou ficar aqui na tela junto com vocês para a gente ir batendo um papo sobre esse tema. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a importância do autoconhecimento dentro da liderança. Acho que a primeira pergunta que a gente se faz quando a gente fala em autoconhecimento é: por quê? Por que autoconhecimento? Para quê? O que eu ganho quando eu me aprofundo em mim mesmo e entendo um pouco mais do que tem por trás? Eu gosto muito de brincar que, assim, autoconhecimento não é papo de abraçar árvore, não é papo só de psicóloga. Eu sou psicóloga de formação, mas não é papo só de psicólogo. Autoconhecimento é um papo que deveria estar presente em todas as organizações e principalmente quando a gente fala de cargos de liderança que estão dando orientação, que estão dando direcionamento para outras pessoas dentro de um time. Então, eu acho que o principal motivo da gente trabalhar com autoconhecimento é ter insights, identificar as nossas próprias forças, as nossas fragilidades, as nossas oportunidades e também os nossos limites, né? Há alguns anos eu fiz um curso muito interessante que falava sobre trabalhar em cima do poder das nossas fortalezas. É muito engraçado porque a gente é educado ao longo da nossa vida para olhar para as nossas fragilidades, olhar para aquilo que falta e não para aquilo que a gente efetivamente traz conosco e que pode somar e que pode agregar. Vou dar alguns exemplos para vocês. Pensa quando vocês estavam na época da escola e você não ia bem numa matéria. O que acontecia? Normalmente, ou a gente ia para aula particular, a gente tinha que estudar por mais horas aquela determinada matéria. A gente pegava BP na época da faculdade, recuperação na época da escola. O fato é, a gente colocava foco e energia naquilo que faltava e não naquilo que a gente ia muito bem, certo? Na verdade, aquilo que a gente ia muito bem, para alguns era não fez mais do que obrigação, para outros a gente, na verdade, ia muito bem, seguia os parâmetros e ok, né? Continue colocando energia naquilo que você precisa desenvolver, naquilo que você precisa fazer melhor. Então, fomos educados assim ao longo de toda a nossa vida escolar, acadêmica. Aí a gente entra numa organização e, na grande maioria das organizações, o processo de avaliação funciona como? A gente vai lá, recebe um feedback dos nossos gestores, dos nossos líderes e a maioria das pessoas coloca foco e energia naquilo que está faltando, nas nossas fragilidades, nas nossas oportunidades. E a gente depois sai dessa avaliação, desse momento de feedback, e a gente vai trabalhar em cima daquilo que está faltando, que está faltando, que está faltando. E o que a gente faz com o que a gente tem de mais forte, de maior destaque? A gente deixa ali de lado. Afinal de contas,
aquilo tá ok, não preciso trabalhar com aquilo, não preciso mexer naquilo. Eu preciso é colocar energia para desenvolver e alavancar aquilo que eu não faço também. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu falei que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, então eu conduzo salas de treinamento e normalmente no final a gente roda uma pesquisa de satisfação, uma avaliação de reação dos participantes. Vamos supor que eu tenha rodado uma pesquisa com 10 pessoas que estavam participando de um treinamento comigo. E das 10 respostas que eu tive, uma foi ruim. Vamos supor que fosse uma escala de 1 a 10. 9 pessoas me deram 9 ou 10 e uma pessoa me deu uma nota 2. Aonde eu vou colocar meu foco? Na nota 2. E sempre que eu coloco o meu foco naquilo que falta, eu deixo de colocar energia para desenvolver ou para alavancar aquilo que eu tenho de potencialidade, aquilo que eu tenho de fortaleza. E calma, eu não estou dizendo com isso que a gente não deva se preocupar com os nossos gaps, porque é claro que se a gente não tiver minimamente uma atenção aos nossos gaps, eles podem nos puxar para baixo, eles podem nos afundar. Mas o que eu estou propondo aqui é que além de olhar para os nossos gaps, a gente coloque muito mais energia naquilo que a gente tem de potencialidade. Porque é nas nossas potencialidades que a gente vai conseguir alavancar o que a gente tem de melhor. Essas teorias que falam de fortalezas já levantaram uma série de estudos e de dados que mostram que pessoas e organizações que focam nas potencialidades, que focam nas fortalezas, conseguem aumentar a performance e os resultados do negócio muito mais do que aquelas que têm uma cultura de focar nos gaps, naquilo que precisa ser desenvolvido. Então, a primeira coisa que o autoconhecimento pode nos trazer é clareza sobre essas fortalezas, sobre essas fragilidades, sobre as oportunidades e limites que eu tenho. Desculpa. Falando em limite, eu acho que tem uma coisa bem interessante também. Quando a gente sabe aquilo que é nossa fragilidade ou aquilo que a gente não manda também, a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas, olha, se eu colocar muita energia e muito tempo nisso aqui, talvez eu não dê o resultado que você espera de mim. Agora, se eu colocar energia e foco naquilo que eu faço muito bem, naquilo que eu gosto de fazer, eu vou gerar muito mais valor e resultado para o negócio. Então, essa é uma reflexão interessante também. As coisas que eu amo fazer e as coisas que me desgastam muito para fazer, se eu tiver clareza sobre elas, se eu aprofundar no autoconhecimento e conseguir entender isso, vai ser muito mais fácil eu fazer um movimento também de conseguir trabalhar em cima desses pontos e aumentar minha performance também. Acho que isso é importante dizer, que muitas vezes a gente acha que o conceito de fortaleza é aquilo que eu faço muito bem. E, na verdade, a teoria diz que fortaleza tem 3 principais aspectos. É aquilo que eu faço muito bem, aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que gera resultado para o negócio. Ou seja, se tem uma coisa que eu faço muito bem, mas eu detesto fazer, aquilo não pode ser considerado uma fortaleza. E muitas vezes também, isso é outra coisa legal da gente refletir a respeito, por a gente fazer alguma coisa muito bem, a gente é demandado de fazer aquilo com frequência. Então, a Ju é muito boa em conduzir treinamentos. De repente eu detesto conduzir treinamentos, não é o caso, mas o exemplo que me veio na cabeça. Se eu não falar isso para minha liderança, a tendência de me darem cada vez mais treinamentos e isso me desgastar, isso fazer com que eu não chegue nos melhores resultados, é enorme. E como líderes, é muito importante a gente identificar isso nos nossos times. Então, ter conversas claras sobre o que as pessoas fazem bem, o que elas gostam de fazer, e aquilo que efetivamente gera resultado para o negócio, pode nos ajudar muito a fazer uma melhor delegação de tarefas, por exemplo, para que a gente gere melhores resultados. Então, esse é um aspecto bastante importante do autoconhecimento. Outra coisa quando eu consigo mergulhar no autoconhecimento, eu tenho a oportunidade de sair do que a gente chama de piloto automático. Porque a partir do momento que eu tenho uma percepção maior sobre os meus padrões de ação, os meus padrões de reação, eu consigo entender aquilo que vai me mobilizar, o que vai me fazer agir a partir daí. Como é que eu vou reagir a uma situação?
Porque se eu não tenho noção de como eu me comporto, de como as coisas me impactam, pode acontecer uma grande mudança e eu não tenho a menor ideia de como é que vai ser a minha reação. Agora, se eu me conheço, eu consigo me preparar para determinados contextos, e isso ajuda bastante. Uma outra coisa muito importante sobre autoconhecimento é a abertura que a gente tem, ou que a gente passa a ter, para conversar sobre nós mesmos. Muita gente tem uma dificuldade enorme de falar sobre si mesmo. E imagina como líder, né, se você é uma pessoa com baixo autoconhecimento ou com pouca transparência e abertura com o seu time, qual a probabilidade de alguém do seu time te procurar para te dar um feedback honesto e transparente que possa ajudar no seu desenvolvimento como líder e que possa ajudar no crescimento desse time também? As possibilidades são mínimas, né? Ninguém vai se abrir ou procurar um líder que não tenha essa abertura para conversar e falar sobre si mesmo. E esse é um outro benefício que o processo de autoconhecimento traz. E por fim, quando eu tenho abertura para falar sobre mim, eu consigo agir sobre os feedbacks que me são dados. Então, eu consigo efetivamente gerar algum tipo de transformação e eu consigo efetivamente me transformar e melhorar enquanto líder para a minha equipe. Então, esses são alguns motivos do porquê ou para que trabalhar com autoconhecimento. Outra coisa que eu queria falar para vocês é: liderança exige autoconhecimento. Como eu falei um pouco mais para trás, como é que eu vou orientar ou direcionar meu time se eu não conhecer nem a mim mesmo? Se eu não fizer nenhum movimento de mergulhar em mim e saber aonde estão as minhas principais fortalezas, aonde estão as minhas principais oportunidades, para eu conseguir trabalhar enquanto líder com o meu time. Então, um exercício muito legal que a gente pode fazer é se perguntar: como é que será que eu sou percebido pelas pessoas que trabalham comigo? Como será que eu sou percebido pelo meu time? E existem alguns exercícios que a gente pode fazer para isso. Se você já tiver uma relação bastante aberta com o seu time, bastante transparente, construtiva, você pode simplesmente perguntar para o seu time: como é que vocês me percebem? Mas nem sempre esse caminho é o mais fácil, ou as pessoas podem ser pegas de surpresa e não saber exatamente como te responder. Então, um outro caminho muito legal que a gente pode fazer para entender como é que a gente é percebido é criar um formulário que a gente mande, um desses formulários online, que você mande para o seu time e eles possam responder, inclusive de maneira anônima, porque assim eles se sentem mais confortáveis. E aí perguntar para o seu time: onde é que você acha, né, que eu agrego mais valor? Onde é que você acha que eu não agrego valor? Onde você acha que eu poderia agregar mais valor? Né? O que eu não faço que agregaria muito valor que eu poderia fazer? O que eles entendem que são as suas fortalezas? Onde eles veem que você tem oportunidades de desenvolvimento? Imagina que poderoso é receber de todo o seu time um feedback honesto, verdadeiro, da onde você faz a diferença na vida deles. E o que você poderia fazer de diferente que poderia agregar muito mais valor e que poderia ser muito diferenciado. Acho que esse é um aspecto bem interessante, bem relevante que a gente pode fazer. E aí vem, para mim, a chave de tudo quando a gente fala de liderança, que é expor as nossas vulnerabilidades. Eu sou líder há bastante tempo, já acho que há quase 15 anos eu lidero pessoas, e eu lembro que no começo eu tinha uma dificuldade muito grande de expor as minhas vulnerabilidades, porque me parecia que ser vulnerável era sinônimo de ser fraco, ou ser vulnerável era não ser inspirador. Eu pensava que se eu chegasse para o meu time e expusesse as minhas vulnerabilidades, meu time poderia achar que eu não era boa o suficiente para liderá-los, ou que eu não era inspiradora o suficiente porque eu tinha falhas. Né? E aí a gente percebe que a gente começa a se colocar num lugar meio de super-heróis, assim, que é muito ruim, né, quando a gente fala em liderança de pessoas, porque no final do dia
A gente quer ter alguém ali que nos inspire, mas não alguém que seja inalcançável, né? Para a gente conseguir, tem várias teorias que falam de gestão de mudança e de como gerar mudança de uma maneira geral. E uma teoria que eu gosto muito de gestão de mudança é uma teoria que fala de viral change. E para a gente gerar uma mudança viral, um dos aspectos que eles falam que é importante é você ter boas histórias, porque as histórias inspiram as pessoas. Só que essas histórias, para serem boas, elas não podem ser inalcançáveis, inatingíveis. Porque senão você olha e fala, não, para mim é muito, né? Eu nunca vou conseguir chegar lá. Precisam ser histórias inspiradoras, mas histórias acessíveis. Aquelas que eu conseguiria chegar, eu conseguiria atingir também. E para a liderança é a mesma coisa, né? Para que você inspire alguém, você gere uma mudança de comportamento, para que você consiga mobilizar as pessoas a virem junto com você, você precisa estar num lugar humano. E eu gosto muito de 2 autores que falam sobre vulnerabilidade. Uma delas é a Brené Brown, e ela fala, né, que a confiança ela é construída em momentos muito pequenos, e que ela chama de momentos de porta entreaberta. Né? Que são aqueles momentos onde a gente coloca na mesa as nossas vulnerabilidades. A gente coloca aberto ali para todo mundo os espaços que a gente tem para se desenvolver. E para conseguir fazer isso, a gente precisa ter bastante autoconhecimento, né? A gente precisa conseguir se aprofundar, mergulhar em nós mesmos e sabermos onde estão essas oportunidades. E quando a gente faz isso, a gente faz de uma maneira muito natural. De uma maneira que a gente nem pensa mais quando a gente começa a fazer isso. E nem passa mais pela nossa cabeça a possibilidade de não nos conectar com os nossos times ou de não inspirar os nossos times porque a gente não faz isso. Um outro autor que fala bastante sobre vulnerabilidade e confiança é o Patrick Lencioni. Ele tem um livro que fala das 5 disfunções de uma equipe e ele diz basicamente que para você construir confiança, né, para você chegar nos resultados, você precisa ter confiança da sua equipe, com as pessoas, e para você ter confiança, você precisa efetivamente expor as suas vulnerabilidades. Então, acho que, enfim, 2 dicas de autores que eu gosto muito que falam sobre esse tema e que eu acho que são super relevantes e importantes para a liderança e para o autoconhecimento. Tá bom, Ju, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu exponho as minhas vulnerabilidades? Eu acho que a gente tem que começar por reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações. Teve um momento na minha carreira e na minha vida em que eu virei uma chavinha, que foi a chavinha do dizer, não sei, vamos descobrir juntos? Eu achava que como líder eu tinha que saber todas as respostas. E aí, muitas vezes, os meus times me faziam perguntas que eu não sabia responder, e eu ficava ali dentro de mim, nervosa, assim, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer para o meu time que eu não sei? Como é que meu time vai me enxergar se eu não souber responder? E depois de um tempo, né, quando você começa a expor as suas vulnerabilidades, você consegue se colocar num lugar muito mais humano, você fala, não sei, naturalmente, e vamos descobrir juntos, vamos fazer esse movimento juntos. E é impressionante como você consegue conectar mais as pessoas, né? E quando você sabe, você está num lugar muito mais acessível e num lugar de muito mais respeito e admiração pelas pessoas do seu time. Uma outra coisa, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é que quando o seu time entender que tem ali, junto com ele, um outro ser humano e não um super-herói, vai ser muito mais fácil de vocês estabelecerem um vínculo de confiança. Né? Então, eu acho que expor as nossas vulnerabilidades é uma grande, grande chave para a gente trabalhar com desenvolvimento humano. Outra forma de desenvolver autoconhecimento é através de instrumentos que mapeiam personalidade. Tem uma série de instrumentos de assessments disponíveis no mercado que mapeiam personalidade, mas o mais interessante é a gente entender por que isso gera autoconhecimento. A personalidade, ela explica muito sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, reações, interações com os outros. Ela ajuda a gente a prever como é que a gente gerencia as mudanças, como é que a gente gerencia conflitos e como é que a gente executa efetivamente estratégias de negócio.
E isso gera maior performance no trabalho de uma maneira geral. Ao mesmo tempo, a personalidade influencia muito a nossa efetividade e manutenção dos relacionamentos também, né? Isso gera uma efetividade interpessoal. Gosto muito dessa imagem do iceberg, porque eu acho que ela ilustra muito bem o que a gente chama de, né, da importância da personalidade. Imagina então ali que em cima da água a gente tem, né, a pontinha do iceberg, só a pontinha, que é o que a gente chama de comportamento observado. E embaixo d'água você tem todo o restante do iceberg, que é o que a gente chama de personalidade. Ou seja, tem muito mais submerso do que efetivamente na parte visível, em cima da água. Então, quanto mais a gente consegue se aprofundar, a gente consegue entender do que existe, do que está por baixo d'água, muito mais fácil é da gente se relacionar, da gente identificar os nossos padrões de comportamento, da gente identificar como é que a gente vai reagir com o nosso time, da gente identificar como, quando vier uma situação de crise, uma situação de mudança, uma situação de estresse, como é que eu tendo a me comportar. E isso nos ajuda a ter muito mais inteligência emocional e modular essas atitudes, esses comportamentos de uma maneira mais aceitável, junto aos nossos times e dentro do ambiente, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional em geral. E acho que outro exercício muito bacana que a gente pode fazer em termos de liderança é nos perguntar qual é o legado que eu quero deixar como líder. Como é que eu quero ser lembrado pelas pessoas que passarem, né, pela minha gestão, pelos momentos de gestão junto comigo? E talvez não seja uma pergunta tão simples de responder, talvez alguns de vocês não saibam imediatamente como responder essa pergunta, mas vocês podem se perguntar qual foi o legado que as minhas lideranças deixaram ao longo da minha trajetória profissional, ao longo da minha vida. Porque quando a gente tem essa clareza, fica muito mais fácil também da gente se responder. Eu costumo dizer que os nossos líderes na vida, eles são também referência para a gente do que eu quero e do que eu não quero ser enquanto líder. Então, fazer esse exercício de autoconhecimento também para perceber isso pode ser bastante poderoso dentro da nossa trajetória de liderança. E talvez não, com certeza, uma coisa muito importante da gente ter em mente é não se contenta com a primeira resposta que vier. Porque a primeira resposta que vier, ela é a resposta mais imediata, talvez a mais óbvia. Mas quando a gente faz um brainstorming nosso com nós mesmos, a possibilidade que a gente tem de chegar em respostas muito mais profundas e muito mais inspiradoras e que nos tragam muito mais profundidade em termos de autoconhecimento são muito maiores. Então, proponho para vocês aqui o exercício de refletirem qual é o legado que eu quero deixar como líder e não se contentarem com a primeira resposta que aparecer. Era isso que eu queria trazer hoje como reflexão. Estou deixando aqui no slide o meu e-mail de contato, para que vocês possam anotar e entrar em contato comigo se vocês precisarem. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. A ideia, na verdade, de novo, é provocar vocês a refletirem um pouco sobre a importância do autoconhecimento. Nem sempre é um processo simples, mas é um processo muito, muito prazeroso mergulhar em nós mesmos. E acho que quanto mais a gente descobre quem somos nós, quais são as nossas fortalezas, aonde a gente consegue contribuir com os nossos times, nossa, vem insights muito ricos e muito poderosos. Eu costumo dizer que é um caminho sem fim. Então eu desejo para vocês um mergulho muito profundo no autoconhecimento, para que vocês se tornem líderes cada vez mais incríveis para os times de vocês e que vocês deixem um legado muito importante, tá bom? Obrigada e prazer falar com vocês. Tchau, tchau.